Olá, alunos do curso técnico em agronegócio. Sou o tutor Francis Nunes de Oliveira, que ministra a disciplina de administração rural. Hoje vamos falar sobre o tema 3, modelos de gestão rural. Lembrando que no final do vídeo você deverá ser capaz de compreender as fases da empresa rural, caracterizar os diferentes modelos e fases da empresa rural, compreender como as fases da empresa rural fazem com que ela adote diferentes estratégias e no final será necessário responder uma atividade reflexiva e enviar para o meu e-mail. Bom, toda empresa ela passa por processos de mudanças e isso é bastante natural. Essas mudanças elas podem ser quantitativas, crescimento ou diminuição de estrutura, mas o nível de complexidade da organização ele se mantém o mesmo, ou qualitativas, que são mudanças de estruturas e também organização. E por que essas mudanças elas ocorrem? Ocorre porque há momentos na vida das empresas em que o crescimento das estruturas existentes não é mais suficiente para responder aos estímulos e às demandas dos meios externos e internos. Mesmo expandindo a sua estrutura, a organização ela não vai conseguir resolver seus problemas e a mesma pode entrar em crise. E o que fazer em um contexto de crise? Então, nesses momentos, mudanças qualitativas são necessárias para o desenvolvimento de novas capacidades, estruturas e órgãos, e até a integração das partes em um novo sistema mais complexo. Então, isso é crucial para a empresa avançar. Então, mudanças qualitativas são respostas à situação de crise. Então, dessa maneira, assim como os seres humanos, as organizações elas também passam por diferentes fases de desenvolvimento. Fases estas que são demarcadas por crises. As crises elas podem ser superadas, levando a organização a outro estágio de desenvolvimento, ou não, o que poderia levar então a empresa ao fechamento. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o desenvolvimento da empresa rural, que caracteriza os ciclos de vida das organizações, que tem o intuito de já ajudar os líderes empresariais, a se manterem atentos às mudanças que ocorrem em suas empresas, a fim de atingirem a agilidade para responder às demandas que cada fase traz. Então existem 3 fases aí. A primeira é a fase pioneira, temos a fase de diferenciação e a fase de integração. A fase pioneira é o seguinte: primeiramente nós temos que saber o que é pioneiro. Pioneiro é uma pessoa que inicia o negócio, ou seja, é o fundador da empresa. Então, enquanto a empresa ela é pequena, a produção ela é doméstica. O produtor sozinho, ou com a família, ou com um pequeno grupo de colaboradores, ele é responsável pela produção. Então ele conhece profundamente o seu negócio, suas lavouras, seus equipamentos, todos os seus animais e acompanha o desenvolvimento da produção diretamente no dia a dia. Sendo assim, todos sabem tudo o que acontece na empresa. A interação com o mercado também ela é direta e a venda ela é realizada diretamente pelo proprietário. Então, a ênfase está no âmbito econômico. O desafio é manter o negócio viável, garantindo então a sua sobrevivência. Então, nessa fase, os recursos eles são escassos. E os primeiros recursos para iniciar essa empresa, quando eles não são de origem do próprio bolso do fundador, ele vem do apoio de pessoas próximas que o conhecem. Então, os processos de trabalho eles são geralmente simples. As pessoas da empresa elas fazem muitas coisas diferentes
e todo mundo faz um pouco de tudo. Sendo assim, nessa fase, ela é generalista, as pessoas elas estão prontas para fazer o que for preciso. Então, os problemas eles são resolvidos por todos de modo ágil, com criatividade e às vezes com improvisação. Portanto, os processos produtivos eles ocorrem empiricamente e são registrados de cabeça. Quando tal vaca for inseminada, por exemplo, ou quando é feita uma vacinação, o próprio produtor ele tem aquilo ali guardado na sua mente. Mas existe crise nessa fase pioneira? Com certeza, né? Toda fase pode ocorrer uma crise. Então, as dificuldades na fase pioneira, elas começam a surgir à medida que a produção aumenta ou se diversifica a mesma. Consequentemente, torna-se mais complexa. Então, os processos iniciais, eles já não são suficientes para as necessidades atuais. Então, conforme as atividades se intensificam e passam a exigir mais dos colaboradores, estes começam a se queixar de dificuldades, a confusão de papéis e também de funções, e começa a acontecer erros e perdas, e a sobreposição de trabalho. Então, algo deveria ter sido feito por alguém, mas ninguém o fez. Então, as responsabilidades elas começam a não ficar claras. As pessoas elas começam a se questionar sobre quem é responsável pelo que é. E aí surgem os conflitos. Simultaneamente, as informações sobre os detalhes de produção se avolumam e já são tantas que não cabem na cabeça das pessoas. A falta do controle, então, vai impedir que se conheça a situação real da organização, ou seja, da empresa. Então, as comunicações informais, elas não são suficientes para deixar todos informados do que é necessário. Também os usos do dinheiro, eles passam a ser diversificados, ficando mais difícil controlá-lo de modo informal. Então, o proprietário passa a se irritar ao perceber os erros e os retrabalhos e passa a pensar na mecanização e na informatização de certas atividades para dar conta das demandas. Então, com a implementação de processos mais complexos, é possível que algumas pessoas precisam ser substituídas, pois elas não estão capacitadas para lidar com novos processos. Então, torna-se necessário buscar uma mão de obra qualificada para as novas tarefas e os colaboradores não têm a mesma relação com a empresa do que aqueles que iniciaram e questionaram as práticas adotadas e questionam a competência dos mais antigos. Então, no slide passado, nós falamos um pouco do problema no início da fase pioneira e também nós falamos algumas soluções, né? Que seria substituir alguns profissionais e incluir profissionais que sejam qualificados e ainda começar a planejar de forma diferente, tem que ser tudo anotado, tá? Então aí nós temos a fase agora de diferencial, que a crise da fase pioneira leva a buscar pela competência organizacional. Então a empresa volta sua atenção para a profissionalização. Se o grupo de colaboradores cresceu para responder à crescente produção, é possível que o organograma se torne mais complexo, com mais níveis hierárquicos, e vai se fazendo uma diferenciação de cargos e funções, com chefias. Pessoas então se tornam responsáveis pelo trabalho de outras e o proprietário já não lida diretamente com todos os colaboradores. Então é preciso criar regras e procedimentos para que todos trabalhem de modo mais organizado. A empresa ela se ocupa de organizar os seus processos e também gerenciar suas atividades. Então, a necessidade de profissionalização
também propicia a chegada de pessoas mais qualificadas para trabalhar na empresa, pessoas com mais formação técnica, e aos poucos o conhecimento técnico se amplia e é levado à prática da empresa. Os novos procedimentos, que são mais complexos, eles também exigem registros e assim desenvolve controles para tais processos. Então, a fase de diferenciação caracteriza-se pelo grande movimento voltado para dentro da empresa, com a intenção de organizá-la, a preocupação com a padronização dos trabalhos e surgem as rotinas da empresa e a identificação de responsáveis para cada atividade. Desejam-se otimizar o uso de recursos, e o tempo das pessoas, e também busca-se aprimorar a produção e reduzir perdas, porque se tiver muitas perdas, consequentemente lá no final nós teremos um prejuízo bem relevante. Então, há um aumento na qualidade dos processos de modo geral. Crescem de importância as atitudes do meio, ou seja, as atividades que dão suporte à produção, finanças, contabilidade, informática e etc. Essa é uma fase de grandes investimentos internos. Investe-se na ampliação da estrutura, em suas profissionalizações e estruturação, por meio de um programa de computador, equipamentos especiais e divisórias para o escritório. Então, as contratações, de funcionários, elas passam a considerar a competência técnica das pessoas. Então, quando alguém chega para trabalhar na propriedade, sabe que será responsável e quem deverá prestar conta daquele serviço. Então, eu não vou contratar qualquer pessoa, é necessário que essa pessoa ela seja capacitada, formada para desempenhar aquele papel com eficiência. Então, agora nós vamos para a fase de integração. O que seria então integração? É o ato ou efeito de integrar, trabalhar de forma conjunta a atividade e tem um sentido de complementação na empresa. Então, na crise da fase de diferenciação, os líderes sentem que é preciso resgatar a alma, a razão pela qual a empresa ela foi criada. Será para qual motivo foi criada a empresa X? Então, é preciso reconectar cada colaborador à missão da empresa e reavivar as relações em torno da iniciativa. Então, do mesmo modo, percebe-se que cada colaborador ou grupo de colaboradores, eles devem ser capazes de lidar de forma mais autônoma com os desafios de sua responsabilidade para tornar a gestão mais leve, ágil e também dinâmica. E para dar continuidade a todo esse processo, tem a fase então de integração. Portanto, pessoal, para garantir a autonomia dos grupos, os líderes eles se preocupam em criar uma visão e valores compartilhados com todos. Com isso, busca-se dinamizar os processos, mantendo a integração entre as áreas. Então, o amadurecimento da empresa ele vai refletir na maturação das relações entre ela e seus colaboradores. Então, isso pode ser observado em diversas características. Primeira, as políticas da empresa elas se tornam mais transparentes para todos, a gestão participativa, no qual os objetivos e metas são compartilhadas, eles passam a ser valorizadas. Do mesmo modo, são criadas políticas de premiação por meio de metas e de desempenho. A empresa ela encoraja a tomada de iniciativa e investe em treinamento e desenvolvimento das pessoas, ou seja, dos funcionários, e a educação continuada e a aprendizagem individual em grupo elas são valorizadas. Então, como exemplo de prática adotada, toda uma equipe responsável por um determinado cultivo ele participa de cursos sobre o tema. Além disso, a empresa ela abre políticas de incentivo para quem deseja estudar.
Bom, agora vocês têm que fazer uma atividade reflexiva e essa ela deve ser enviada para o meu e-mail. Eu vou dar 3 dias para vocês responderem essa atividade e enviar no meu e-mail. Lembrando que o modelo eu vou passar lá no grupo de vocês, tá bom? Então vamos lá. Uma empresa, ela passa por diferentes fases de desenvolvimento, como visto anteriormente. Sendo assim, eu quero que vocês discorram sobre os problemas e as soluções que podem ocorrer nas fases pioneiras, de diferenciação e de integração. Bom, é isso e bons estudos, pessoal. Até mais.